Como pode Salomão ter feito tudo isso? Fez. Por que ele fez? Porque ele deu lugar ao seu ego, suas vaidades. Parei no versículo de número 7. Versículo 8. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Pastor, ele fez tudo isso? Fez. Imagine, irmãos. Agora, aonde eu quero chegar aqui nesse ponto? Vamos olhar uma única pessoa. Deus no seu trono de glória. Deus no seu trono de glória tinha escolhido Jerusalém para ele morar, tinha permitido a construção do templo para ele habitar, tinha levantado um rei para ser o líder dessa nação, tinha levantado sacerdotes e profetas e uma nação para juntos glorificarem a Deus, para que o louvor de Deus chegasse em toda a terra. E agora chega e acontece o quê? O próprio Eterno vê o quê? Vê o próprio Filho, que tinha feito tanto para Deus, desfazer tudo com as próprias mãos. Começa a construir postes ídolos, começa a edificar altares, e agora eu fico imaginando Deus nos céus, olhando tudo aquilo e se repugnando contra tudo aquilo. E o próprio Deus esperando agora os seus profetas e os seus sacerdotes para corrigirem o erro do rei. Porque não é porque é um rei, não é porque não é um pastor, não é porque é um ministro de música que ele não terá coisas erradas. Erramos, irmãos, essa é a história da nossa vida. Mas ninguém fala nada. Por quê? Possivelmente todos estavam satisfeitos, estavam felizes, estavam confortáveis. Com o quê? Com a riqueza, com o status, com as bênçãos. E se eu estou sendo abençoado, é o resultado que Deus está comigo. Será que é assim, irmãos? Nem sempre. Não faça das coisas financeiras o resultado da bênção de Deus, porque existem milhares de pessoas que não temem a Deus e são ricas. Existem milhares de pessoas que são ateus e céticos e são ricos. A riqueza é fruto da competência da pessoa naquilo que ela faz. Então nem sempre você verá um filho de Deus sendo abençoado, e a prova de que ele é abençoado porque ele tem riqueza, porque a história dos profetas é o oposto. Davi era abençoado na casa do seu pai, sendo o filho menos considerado. Ele era um pastorzinho de ovelha, mas mesmo ali ele já era abençoado. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O fato de você e eu sermos abençoados não é porque você é rico, próspero, está te sobrando dinheiro. O fato de você e eu sermos abençoados é porque o Senhor é a nossa maior riqueza e o Senhor é o nosso maior tesouro. A presença dEle é a razão de sermos abençoados. E essa era a razão de Salomão ter sido abençoado. Essa era a razão de Jerusalém ter sido abençoada. Por quê? Porque o Senhor e a presença dEle estavam naquele lugar. Mas agora Salomão despreza tudo isso e ninguém faz nada. E o versículo de número 9 diz algo muito forte. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Deus tinha aparecido para ele por 2 ocasiões. Tinha falado com ele naquela outra ocasião de 1 Reis 6. E Deus agora se ira. Continuando o texto. Embora ele tivesse proibido de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe diz:
Já que esta é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o seu reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Deus está dizendo para Salomão: Salomão, já que você escolheu tudo isso, desprezou a minha presença, já que você fez tudo isso, escolheu outras coisas, escolheu viver de uma forma em que eu não aprovo, eu vou tirar o reino. Mas por Davi e por Jerusalém, eu ainda vou deixar uma tribo como o resto. Pastor, essa mensagem é dura. Ela é dura, irmãos. Ela é dura. Mas por que Deus nos dá uma mensagem tão dura, irmãos? Para eu concluir, semana que vem eu vou falar sobre o meu segundo ponto, que as horas já se avançaram bastante. Para eu concluir, por que muitas vezes Deus faz isso conosco? Porque Ele permite, ora, sobre nós o castigo, porque Ele permite, ora, sobre nós a doença, a praga, a tribulação, porque Ele permite que o inimigo prevaleça contra nós, para que, quem sabe, a gente acorde para Ele. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meus irmãos, cuidado para a gente não ficar embebedecido nas nossas virtudes e no nosso poder. Embebedecido na nossa razão, embebedecido nas nossas virtudes. Lembre-se disso. Se Deus não te desse o fôlego de vida, você nem eu estaríamos aqui. Se Deus não te desse a graça de você estar cultuando aqui, nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é para realizar com o propósito dEle, para a glória dEle. E o que Ele te der, ou Ele der para os teus, é um presente dEle para todos nós. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ver Deus abençoar a minha vida, a nossa igreja, e essa é a minha oração. Prospera, meu Senhor. Mas cuidado, porque muitas vezes, sutilmente, o diabo nos engana. E nós começamos então a nos envaidecer, porque agora somos prósperos, somos abençoados, a notoriedade, a significado, a riqueza, as pessoas nos consideram. E aí eu pergunto, pastor, a voz de Deus é a voz do povo? Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Salomão aqui tinha um povo como seu aliado, mas não tinha mais a Deus como seu aliado. A presença de Deus já não era mais constante sobre ele. Ou seja, ele ainda estava sentado num trono de marfim. E é lá no capítulo 10, ele constrói um trono de marfim, reveste de ouro, com degraus, coloca leões nas escadas. Era um reino de glória, mas Deus já não estava mais lá como um trono. Por quê? Porque a nossa maior riqueza é a presença de Deus o tempo todo. E eu quero terminar agora, e depois semana que vem eu estarei falando os motivos e os segredos das derrotas, que é esse, mas eu quero trabalhar com um pouco mais de propriedade. Quero falar um pouco mais com vocês, se Deus me permitir. Porque de fato, irmãos, Davi não foi perfeito, mas ele via que quando ele estava agindo de uma forma em que o Senhor não aprovava, ele voltava. Como nós devemos fazer, meus irmãos? Como nós devemos viver? Como Deus quer que vivamos? Sigamos a palavra do Senhor. O que Deus tem falado com você? O que Ele tem te ensinado? Você tem conservado a humildade, o quebrantamento, ou você é uma pessoa que está firmada na sua razão? Meu irmão, ao soberbo precede a ruína, mas o humilde
precede a vitória. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você agora, eu quero clamar a Deus agora com vocês e quero pedir: Deus, nos ajuda a não ser embebedecido por nós mesmos e nos perdoa se temos escolhido caminhos errados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: você tem vivido como Davi, fazendo apenas o que o Senhor aprova? A presença de Deus acompanha você na sua vida? Ou tudo isso é assunto apenas para o domingo, no culto dominical? Que Deus possa, em nome de Jesus, colocar em nós esse santo temor, indiferente do momento em que você viva, que você possa dizer no seu coração: Senhor, eu quero fazer para sempre apenas o que o Senhor aprova. Pai, muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração, papai, e peço a Deus, continue a abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, abençoar os meus irmãos e irmãs, e que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa vida, cuidar do teu aprisco, e que a tua doce e bendita presença, ó Deus, esteja conosco. Senhor, eu te peço agora, papai, ajuda-nos na caminhada, para que a gente não se perca, papai, como foi Salomão. Como foi Salomão? Papai, a vida de Salomão, a obra de Salomão, o legado de Salomão nos deixa com tanto temor, papai, tanto temor, porque ele era sábio, ele se tornou o homem mais rico e o rei mais rico dos seus dias, e mesmo assim, ele tropeçou, caiu, e não somente ele, mas depois dele houve uma história de tragédia dos reis de Israel. Alguns não viveram isso, mas muitos outros sim. Papai, nos ajuda, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, livra-nos da soberba, livra-nos da arrogância e ajuda-nos, ó Pai, a jamais perder a Tua presença. Que a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua bondade estejam com todos nós e que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a fazer apenas aquilo que o Senhor aprova, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, aqui na terra e no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos, ao coração das minhas irmãs. Semana que vem eu concluo, achei que hoje eu ia concluir. E eu não sei se os nossos irmãos estão conectados nas redes sociais. Eles estão? Não? Não tem problema enquanto nós... caiu, né? A transmissão. Eu gravei o áudio aqui pelo edificação, então eles ouvirão o restante dessa mensagem pelo áudio. Acontece. Tá bom? Mas Deus falou com você, meu irmão? Que Deus guarde essa palavra e principalmente conserve-nos com muito temor. Como eu disse, irmãos, isso não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver conosco e com Deus. Se a gente perder o temor, a gente perdeu tudo. Mas se a gente tiver o temor, a gente vai ter Ele do nosso lado. Amém? Por isso que depois acreditamos que Salomão, no finalzinho da sua vida, cai em si, se arrepende e escreve o livro de Eclesiastes. É o que acreditamos. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas e aí, pastor, e se não foi isso? No céu a gente vai saber. Mas ele mesmo escreveu em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o grande segredo da nossa vida. Que o Senhor conserve-nos em temor e em graça. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica e encerrar o nosso culto. Amém? Estenda suas mãos, amados. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Dê um abraço bem gostoso no irmão e na irmã. E um domingo muito abençoado a todos, em nome de Jesus.